Eu gosto muito e acho também um desafio muito grande nós pregar na Santa Ceia. Eu acho que a Santa Ceia, ela é um momento não apenas de uma pregação, mas ela é um momento também de trazer algo para a igreja. E quando Deus colocou no meu coração para ministrar essa palavra, uma palavra sobre primícias, nós acabamos de ler um texto dizendo que nós temos que honrar o Senhor com o primeiro. Honrar ao Senhor com todos os recursos e com os primeiros frutos, as primícias. E quando nós fizermos isso, haverá uma abundante e um transbordar extraordinário na nossa vida. E é isso que nós vamos viver. E esse janeiro nós colocamos como janeiro das primícias. Nós estamos realmente sendo, como eu posso dizer, sendo enfáticos em primícias e entregar ao Senhor, entregar o nosso primeiro mês do ano ao Senhor, não apenas com os nossos recursos financeiros, mas entregar ao Senhor como um voluntariado, entregar ao Senhor com a nossa adoração, entregar janeiro ao Senhor, porque nós cremos que quando nós entregamos o primeiro ao Senhor, nós cremos que Ele falará coisas extraordinárias na nossa vida. Só que agora, o que são primícias? E se você quiser, o apóstolo ele ministrou na primeira quarta do ano e na primeira ceia do ano, lá na sede, ele ministrou algo espetacular sobre primícias, e você pode ir lá, você pode ouvir. Eu te encorajo a você ouvir, você anotar, para que esse princípio seja um princípio que arda dentro do seu coração. Mas hoje, nessa noite, eu também quero falar o que são primícias. Porque muitas vezes nós vemos uma palavra dizendo que se nós formos primicistas, se nós entregarmos o primeiro, algo extraordinário acontecerá na nossa vida. Mas o que é esse primeiro? O que são primícias? Eu estou aqui hoje não para falar no sentido literal, como se fosse um dicionário, mas eu queria dar algumas chaves das primícias. A primeira coisa, primícia, são pequenas chaves que abrem grandes portas. Quantos aqui tem uma chave? Todo mundo aqui tem uma chave. Quantos aqui tem uma chave de casa, ou tem uma chave do carro, ou tem uma chave aí da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório de advocacia? Mas todo mundo aqui tem uma chave. E as chaves, elas são minúsculas comparada às portas que elas abrem. Elas são pequenininhas comparado àquilo que ela abre. E a chave, se você for ver chave antigamente, ela era assim, tinha um craqueladozinho nela assim, e você colocava aquela chave e abria. E se você for pegando o exemplo dos carros, com o passar do tempo, eles mudaram a chave. E aí então veio a chave de canivete, que você aperta assim, ó, e a chave vem, tchá! E aquilo ali era algo extraordinário, todo mundo queria uma chave daquela. E aí mudou-se o tempo, e começaram chaves presenciais. Eu lembro a primeira vez, meu pai, ele foi ministrar fora do Brasil, e o pessoal deixou um carro com ele lá, e aí ele colocou a chave no bolso, e o pessoal falou para ele assim, olha, essa chave aqui você não precisa colocar na ignição. Ele me ligou na época do Nextel. Jonathan, tem uma chave aqui que você não precisa colocar na ignição. Como assim, pai? E ele falou assim, Jonathan, eu não sei como fechar o carro. Ué, pai, por quê? Porque o que acontecia? Ele ia para longe do carro, apertava o botão de fechar. E aí quando ele chegava perto do carro, que ele colocava na mão, o carro abria. Ele falou, esse carro não vai fechar. O pessoal vai assaltar o carro, e eu ainda vou ter que pagar para o irmão que emprestou o carro, eu vou ter que pagar esse carro. E ele ficava para mim, Jonathan, como é que fecha esse carro aqui? Eu falei, pai, não sei não, e na época não tinha YouTube, na época não tinha nada desses negócios. Mas por quê? Porque toda vez que ele chegava perto do carro, que ele colocava a mão no carro, abria. Ele tinha uma chave com ele, que abria uma porta. Ele não precisava tirar essa chave do bolso, ele não precisava mostrar essa chave para todo mundo, mas quando ele colocava a mão no carro, a maçaneta abria. Quando ele entrava dentro do carro, ele apertava o botão start, stop, o carro ligava. E o que acontece? Quando nós somos primicistas, é como se nós tivéssemos uma chave dentro do nosso bolso, uma chave presencial, que você vai ver portas que ninguém consegue abrir, portas em que todo mundo vai lá na maçaneta e está fechada, mas quando você chega, porque você tem uma marca dentro de você, porque você tem algo dentro de você, quando você coloca a mão, a porta vai se abrir. Quando você entra, você tem o poder de iniciar, você tem o poder de desfrutar aquilo que Deus tem para você. Quando nós entregamos o nosso
primeiro ao Senhor, quando nós entregamos aquilo que Deus tem para nós, quando nós entregamos com a nossa adoração, quando nós entregamos com o nosso voluntariado, com o nosso chamado, com os nossos dízimos, ofertas e primícias, Deus te marca de tal forma que portas que não se abrem para ninguém, quando você chegar perto, vai dizer: aberto, pode entrar, pode desfrutar, que é seu. Chaves são pequenas, mas abrem portas extraordinárias. Chaves são pequenas, mas abrem as portas do teu sonho, abrem as portas do teu concurso, abrem as portas do teu casamento, abrem as portas da tua vitória, abrem as portas da tua cura. Chaves são pequenas, mas elas têm o poder de abrir portas extraordinárias. E primícias são pequenas chaves, que quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Agora, esse versículo ele é extraordinário, porque ele diz assim: quando nós formos fiéis, a nossa ação nesse versículo é nós sermos fiéis. Não é nos colocarmos sobre o muito, mas quem nos coloca sobre o muito é Deus. Esse versículo aqui, quem tem que fazer algo? Nós sermos fiéis. E quando nós formos fiéis, Deus nos colocará sobre o muito. E ele é extraordinário. Sabe por que ele é extraordinário? Porque se fosse assim, que se nós formos fiéis, nós podemos ir para um lugar de muito. Isso está significando que o lugar de muito seria limitado com aquilo que nós podemos fazer, aonde os nossos pés podem nos levar, aonde a nossa inteligência consegue nos levar, aonde as nossas mãos conseguem alcançar. Mas quando coloca que é Deus que vai nos colocar sobre o muito, Deus está falando assim: não tem limites para onde eu vou te colocar. Não depende do que você sabe ou do que você deixa de saber, não depende do teu conhecimento ou daquilo que você não conhece, não depende de onde as suas pernas podem te levar, mas é aonde as minhas mãos podem te colocar. E o muito que Deus tem para nós em 2024 é algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e ainda nem penetrou no coração do homem, aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida. Se prepare para você chegar em lugares aonde nunca ninguém da tua família chegou. Se prepare para você chegar em lugares extraordinários. Então, primícias são pequenas chaves que abrem grandes portas. Primícia, o segundo ponto. Primícia é um princípio de honra. O segundo ponto é: primícia é um princípio de honra. Eu queria que subisse agora o bolo, por favor. Eu queria dar um exemplo para vocês. No aniversário, ele é algo extraordinário. Todo mundo que está lá se sente muito honrado de estar no aniversário. Só que principalmente aniversário de criança, ele tem um quê que vira uma guerra no meio do aniversário. É exatamente depois dos parabéns, quando vai partir o primeiro pedaço do bolo. Cara, quando vai partir o primeiro pedaço do bolo, é o pai olhando para a mãe: e aí, para quem será? Quem foi melhor com o filho esse ano? São os avós. Eles ficam calados, mas eles ficam olhando um para o outro, tipo assim: eu fui um melhor vô do que você, eu fui uma melhor vó do que você. Tios falando assim: você se lembra do presente que eu te dei, né? Espero que você esteja lembrado. E aniversário é algo extraordinário, mas o primeiro pedaço do bolo é algo que demonstra honra. E a criança, quando ela pega aquele pedaço, fica o pai julgando a criança: não me dá esse pedaço não, para você ver se você vai ter videogame no Natal. Não me dá esse pedaço não, vai ficar um mês sem comer doce, tá? Você vai dar o pedaço pro seu vô, então você vai morar com o seu vô a partir de hoje. Fica aquele negócio assim todo. E então tem o primeiro pedaço. Num aniversário, gente, eu não sei cortar bolo não, ele já poderia estar cortado já. Num aniversário, geralmente, quem paga a festa, quem paga o bolo? O pai. Então quer dizer que esse bolo inteiro aqui que vocês estão vendo, foi o pai quem pagou. Só que quando a criança, ela tira o primeiro pedaço e ela entrega, e orem agora aí, porque eu estou tentando tirar o primeiro. E ela tira o primeiro pedaço do bolo e entrega nas mãos do pai.
o pai se sente a pessoa mais especial da festa. Não tem sentido, porque o bolo todo quem pagou foi o pai. O bolo quem comprou foi o pai. E ele recebeu apenas uma pequena fatia, mas ainda assim ele se sente honrado. E assim também é com Deus. Quem nos deu o bolo inteiro foi Deus. Quem nos deu o nosso emprego foi Deus. Quem abriu as portas foi Deus. A pizza, o bolo, todo quem nos deu foi Ele. Mas quando nós tiramos o primeiro pedaço e entregamos ao Senhor no altar, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. O meu primeiro está no altar. Eu não tirei primeiro para pagar conta. Eu não tirei primeiro para pagar boleto, para pagar cartão. Não, o que é do Senhor não é o que sobra, mas é o primeiro, é a honra que nós temos que dar a Deus. E assim como nós entregamos a primeira fatia do bolo ao Senhor, nós temos que entregar o primeiro ao Senhor. É algo de honra. Foi Ele quem nos deu, foi Ele quem nos colocou, foi Ele quem nos levou a lugares extraordinários, mas o primeiro é dEle. Se você for olhar, o resto que fica do bolo é muito maior, mas ainda assim o primeiro é quem tem a honra. O primeiro se sente lisonjeado. E as primícias, elas são um princípio de honra. Um princípio de honra. É nós falarmos para o Senhor que o primeiro é dEle. Independente da circunstância, independente de qualquer coisa, o primeiro é dEle. E eu lembro quando eu era menor, meu pai chegava lá em casa cheques. Eu não sei se ele ia pegar o cheque no banco. Eu não sei se o cheque chegava via correios. Eu não sei como, mas chegava um cheque lá em casa lá. E era um cheque verdinho assim, do Banco Real. Banco Real. Aquele negócio todo. Quantos aqui sabem e já... Não, melhor não, sabem porque todo mundo sabe. Quantos aqui já utilizaram um cheque? Não levanta a mão. Mas eis de falar, se eu tenho 30 anos e eu nunca usei cheque, a conta passou um pouco aí agora aí, para você que usou cheque. Tem cheque. Mas meu pai, ele pegava o cheque e ele entregava a primeira folha ao Senhor. Eu lembro de toda vez que ele pegava o cheque, ele entregava o cheque, ele tinha tipo um canhotinho aqui que você destacava, e o canhotinho ficava aqui para você saber com o que você gastou. E ele botava assim: o primeiro é do Senhor. E eu aprendi esse princípio com ele, que o primeiro é uma questão de honra, é nós entregarmos e nós honrarmos ao Senhor. E toda vez que chega um cartão lá em casa, que o cartão vence, ou que mudam, ou enfim, que o banco chega um cartão lá em casa, a primeira compra que eu passo é entregando uma oferta ao Senhor, demonstrando que o primeiro é dele. E primícia é um princípio de honra. Não é sobre valor, não é sobre valores, mas é sobre honra. Certa vez Jesus estava na sinagoga e as pessoas estavam trazendo os dízimos, as ofertas e as primícias. E pensa comigo, naquela época não existia Pix, não existia cartão, não existia cheque, não existia nem muito dinheiro em papel, moeda mesmo, igual nós temos hoje. E as pessoas então, quando elas iam entregar as suas ofertas, elas traziam ouro, elas traziam prata, elas traziam cereais, elas traziam tudo ali. E era algo que todos poderiam ver. Então imagina a pessoa chegando lá com sacolas e sacos de ouro, sacolas de moeda de ouro, aquele negócio todo. Todo mundo via que aquela pessoa estava entregando muito. E Jesus estava ali sentado, até que chegou uma viúva, que ela trouxe apenas 2 moedinhas, 2 lepos, que dá um quadrante, era o menor do dinheiro romano. Ela trouxe o menor do menor, ela trouxe aquilo, o menor que o dinheiro romano poderia comprar, a menor moeda. E ela chegou ali e colocou aquelas 2 moedinhas no altar. E Jesus então naquele momento ele vira e fala assim: olha, quem entregou mais não foi esses aqui, mas quem entregou mais foi esta mulher, porque ela deu tudo no qual ela tinha. Não é sobre valor, mas ela entregou primeiro no altar. Antes dela fazer a compra do mês, ela entregou no altar. Antes dela pagar as contas, ela entregou no altar. Ela falou assim: Senhor, eu não sei como será o resto do mês, mas eu te entrego o primeiro no altar. É ela honrando a Deus com tudo que ela tem, entregando o primeiro no altar.
Primícia não é sobre valor, primícia é sobre honra, é nós honrarmos ao Senhor, é nós colocarmos Ele em primeiro na nossa vida, não só com os nossos bens, não só com aquilo que nós recebemos, mas Ele ser o primeiro na nossa adoração. É quando nós acordarmos, Ele ser o primeiro a qual nós falarmos, para quando nós dormirmos, Ele ser aquela pessoa com a qual nós falamos, é quando tiver algum problema, Ele ser o primeiro na nossa vida. Primícia é nós colocarmos Jesus em primeiro lugar. Isso são primícias. Então, primícias são chaves que abrem grandes portas. Primícia é o princípio da honra. E primícia, ela determina todo o nosso futuro. A primícia, ela pode até parecer pequena, mas ela carrega um potencial extraordinário. Romanos 11:16 diz assim: se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. O que Deus está falando aqui? Que se o início for correto, todo o resto o será. Nós temos uma história na Bíblia, que foi a história de Abraão, e daqui a pouco eu vou destrinchar um pouco sobre ela. Mas Abraão, ele entregou Isaac ao Senhor, e porque ele entregou Isaac ao Senhor, Isaac teve um filho chamado Jacó, Israel, que teve um filho chamado José. E eles foram para o Egito, e ali no Egito eles foram extremamente bem recebidos, até que passou anos e anos e anos e anos, a ponto do faraó que estava lá, ele não se lembrava mais de José, e ele começou a escravizar o povo de Israel, ele começou a escravizar o povo do Senhor, e Deus, ele viu aquilo ali, ele ouviu aquela súplica, ele viu aquela oração daquele povo, ele não gostou, ele se desagradou daquilo ali, ele vira então e chama Moisés, ele fala assim: Moisés, liberta o meu povo, e ele fala algo em Êxodo 4:22, ele diz assim: depois diga a Faraó, que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, Israel é o meu primogênito. Mas por que Deus pôde chamar Israel de primogênito? Porque Abraão o entregou como primícia, e porque Abraão o entregou como primícia, ele entregou primícia Isaac. Todo o resto, toda a sua linhagem, em torno de 2 milhões de pessoas que estavam no Egito, também pôde ser chamado de primogênito do Senhor. Sabe o que eu estou falando aqui hoje, nessa noite? É que o primeiro determina todo o resto. Você vai determinar toda uma geração que virá através de você. A bênção que está sobre você abençoará até 1000 gerações suas. Os teus filhos colherão da bênção, os teus netos colherão da bênção, os teus bisnetos colherão da bênção, porque começou através de você. Se a raiz é santa, todo o resto é santo. Quando nós entregamos o primeiro ao Senhor, nós estamos santificando a raiz, para que tudo que vier após seja santo. Quando nós santificamos janeiro ao Senhor, nós estamos santificando todo o nosso 2024, e aí o nosso fevereiro, o nosso março, o nosso abril, o nosso maio, o nosso junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro também será extraordinário, porque nós santificamos o primeiro. A primícia, ela determina o nosso futuro. E eu queria falar um pouco sobre a entrega de Abraão. O que Abraão fez? O que Abraão entregou e como ele entregou? Abraão, como todos sabem, ele e Sara juntos não poderiam ter filho. Abraão já estava avançado em idade, Sara também, e ela não podia ter filhos. E então Abraão, ele tinha um sonho de ter um filho, e Deus entrega uma promessa para ele, uma promessa que Abraão teria um filho, Isaac. E então, quando Abraão já não tinha mais vigor físico, sua mulher também já não tinha mais vigor físico, quando eles tinham ali por volta de 100 anos, Deus entrega a promessa a eles. E naquele momento Abraão, ele pôde carregar o seu filho no colo, o filho da promessa. Ele tinha Isaac no seu colo. E aí então, eu queria que o pessoal da mídia colocasse Gênesis 22 a partir do versículo 1. E ele ama Isaac de tal forma. Abraão era um amigo de Deus, Abraão era alguém que tinha um relacionamento com Deus, e agora ele tem um filho que é o filho da promessa. E em Gênesis 22:1 diz que passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui.
Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região do Moriá. Pode parar aqui um pouquinho aqui. É engraçado porque Deus, quando Ele vai falar com Abraão, Ele fala assim: tome o seu filho, o seu único filho. Só que Isaque não era o único filho de Abraão. Nós sabemos que Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus na promessa, e ele teve Ismael com Agar. Mas Deus, Ele é específico. Quando Deus pede um sacrifício a Abraão, Ele não falou: Abraão, pega o seu filho, porque talvez Abraão poderia ter ido atrás de Ismael e ter sacrificado Ismael. Mas Deus não queria esse. Deus queria o filho da promessa. Ele falou assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, aquele a quem você ama demais, e sacrifique ele aonde eu vou te mostrar. Sabe algo que eu percebo aqui nessa passagem? Era que Isaque, ele era o filho da promessa, ele era o filho do milagre. E muitas vezes, nós tendemos a, quando recebemos um milagre, quando recebemos uma promessa, a colocar esta promessa no lugar de Deus, a colocar este milagre e começarmos a amarmos mais o milagre do que nós amamos a Deus. Quando Deus vira para Abraão e Ele fala assim: Abraão, eu quero o teu filho a quem tu amas, Ele está dizendo assim: Abraão, eu quero aquele filho a quem você colocou no meu lugar, porque antigamente você me amava mais que todas as coisas, mas você colocou esse filho no teu lugar, no meu lugar. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós oramos ao Senhor por um emprego, nós oramos ao Senhor por um milagre, e quando nós recebemos, nós ficamos felizes, mas nós passamos a gostarmos mais do milagre do que o Deus que nos deu o milagre. Quantas vezes nós colocamos o milagre no lugar de Deus? Deus tinha uma posição no nosso coração, Deus tinha uma posição na nossa vida. Você se preocupava com o teu chamado, você se preocupava com o teu ministério, e agora você recebeu aquilo que você tanto pediu a Deus, e você não tem tempo mais para ler a Bíblia, para jejuar, para orar, para participar do teu ministério, para fazer o teu chamado. Você coloca aquilo que Deus te deu no lugar do Deus que te deu. Você passa a gostar mais daquilo que você tem do que quem te deu. E então Deus, Ele faz uma prova com Abraão. Deus sabia que Abraão iria sacrificar, mas Deus queria que Abraão também soubesse quem era primeiro na vida dele. E então Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, pega o teu filho, aquele a quem você ama. E aqui eu acho engraçado, porque se continuarmos lendo, vai dizer assim: sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Verso 3. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Sabe algo que eu vejo aqui? Se nós pegarmos e voltarmos na Bíblia, e nós voltarmos ali, e nós estivéssemos vendo a história de Abraão e Ló, e nós estivéssemos vendo a história de Abraão com Sodoma e Gomorra, Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, Sodoma e Gomorra foi uma cidade que eu abominei, que eu rejeitei. Olha as perversidades que eles estão fazendo, olha a depravação que está essa cidade. Eu vou destruir essa cidade, Abraão, eu vou queimar essa cidade, vai acabar. Aqui nós vemos Abraão orando, nós vemos Abraão dizendo ao Senhor assim, falando: Senhor, mas se achares 100 justos, 50 justos, 30 justos, 10 justos, e ele começa a negociar com Deus: Senhor, não acaba com a cidade não, não destrói a cidade não. Se nós acharmos ali 10 pessoas que sirvam ao Senhor, será que pode ser? Será que o Senhor não destrói? Agora tem algo engraçado, nós vemos aqui que Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, sacrifica o teu filho Isaque. Abraão então, ele não abre a boca, ele não vira para Deus e fala assim: Deus, será que não pode ser Ismael? O que o Senhor acha de Ismael? Me diz aí, por que não pode ser Ismael? Senhor, por que não pode ser outro filho? Ele não negocia com Deus, ele não ora, ele não intercede por Isaque. Pelo contrário, no outro dia, de manhã, e aí a vontade de obedecer, porque se sou eu tinha virado para Deus e tinha falado: Senhor, de manhã não, 10 da manhã, a partir das 10 nós vamos. De manhã cedo não. Eu não sei vocês, mas comigo de manhã cedo é muito cedo. Cedo é muito cedo, né? Mas ele não orou, ele não intercedeu por Isaque, ele apenas obedeceu aquilo que Deus tinha falado para ele. Você sabe por quê? Porque
nós não temos que orar por aquilo que Deus nos mandou sacrificar. Pare de interceder por aquilo que Deus já te mandou colocar no altar. O nosso problema é porque Deus mandou nós colocarmos a nossa vida, o nosso chamado no altar, o nosso ministério no altar. Deus mandou nós fazermos algo no altar, e nós estamos negociando com Deus. Senhor, será que não pode ser menos? Senhor, será que não pode ser um pouquinho menos? Senhor, será que não pode ser só 2 dias na semana? Será que não pode ser só 3 dias na semana? Mas pare de negociar aquilo que Deus já te mandou entregar. Se Deus te mandou entregar, faça como Abraão fez. Ele obedeceu. Ele no outro dia, de manhã, ele pegou e foi até onde Deus tinha mostrado para ele. Pare de negociar aquilo que você tem que entregar. Tem coisas que nós temos que apenas obedecer. E Abraão então, ele foi com o seu filho, e no meio, ele pegou então 2 de seus servos. Eles cortaram a lenha, eles prepararam tudo, eles foram para o lugar no qual Deus havia indicado. E no meio do caminho, quando estava ali, Isaac vira para Abraão e fala bem assim: Abraão, pai, eu estou vendo as pedras de fogo, eu estou vendo a lenha, mas aonde está o sacrifício? O Senhor nos diz que nós vamos montar um holocausto ao Senhor, entregar algo a Deus. Eu vejo a lenha, mas aonde está o sacrifício? E muitas vezes está assim na nossa vida. Nós estamos numa jornada aonde tem lenha, mas não tem o sacrifício. Aonde estão as sementes na nossa vida? Aonde estão os sacrifícios que nós devemos colocar no altar? Nós somos uma geração que queremos tudo. Nós queremos passar no concurso, nós queremos um bom emprego, nós queremos abrir uma empresa, nós queremos emagrecer, nós queremos ficarmos fortes, mas nós não queremos passarmos pela fase de sacrificar. Nós não queremos sacrificar tempo estudando, nós não queremos sacrificar tempo na presença do Senhor. Somos uma geração que clamamos pelo avivamento, falamos: Senhor, cadê o avivamento? Mas que nós não queremos sacrificar tempo orando, jejuando, entregando tempo ao Senhor. Deixa eu te falar, não falta fogo, fogo vem do Senhor. Tem uma música que diz assim: que Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. O problema é porque tem fogo, mas não tem sacrifício. Tem chuva, mas não tem semente no solo para germinar. Cadê as nossas sementes? Cadê o nosso sacrifício? Cadê a nossa entrega? Nós queremos receber sem entregar. Nós queremos que primeiro recebamos para depois pensarmos em entregar. Mas chegou a hora de nós apresentarmos ao Senhor o sacrifício. Aonde está o nosso sacrifício? Não há como colher, por melhor que seja a terra, por mais abundante, na hora certa que cai a chuva, se não houver semente, não há colheita. Se não houver semente, não há colheita. E aonde está a nossa semente? Aonde está o nosso sacrifício? E então eu não vou ler tudo para nós não nos alongarmos, mas se nós formos ali perto do versículo 18 por ali, vai dizer então que Abraão, ele pegou o seu filho, ele amarrou o seu filho. E aqui nós não estamos falando de nenhuma criança, Isaac já era um homem adulto. Ele amarra o seu filho, e na hora que ele parte, que ele vem para sacrificar o seu filho, Deus então vira para Abraão e fala assim: Abraão, para! Não mate o teu filho. E é engraçado porque a primeira vez nesse texto que nós vemos Deus falando com Abraão, ele diz: Abraão, sacrifica o filho a quem tu amas, o teu primogênito, a tua promessa. Na segunda vez que nós vemos Deus falando sobre o filho, sobre Isaac e Abraão, ele fala assim: Abraão, não sacrifique o teu filho. Por quê? Porque naquele momento Abraão já tinha provado no coração dele que ele amava mais a Deus do que o filho dele, que ele amava mais a Deus do que a promessa, que ele amava mais a Deus do que o milagre. Abraão, ele cria tanto no Senhor, que a Bíblia diz que Abraão que acreditava que mesmo dos mortos Deus podia ressuscitar o seu filho Isaac, das cinzas Deus poderia fazer Isaac nascer de novo. Ele confiava tanto no Senhor que ele entregou sem fazer cálculo. Ele entregou, e quando ele entrega, ele mostra para o próprio Abraão que Deus estava em primeiro lugar na vida de Abraão. E então Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, olhe para trás. E quando Abraão olha para trás, ali está o cordeiro a quem Deus trouxe como provisão. E eu quero falar algo hoje
hoje aqui nessa noite, nós vamos viver provisão em 2024, nós vamos ver coisas extraordinárias em 2024, mas só há provisão. O sacrifício vem na frente, a provisão vem atrás. O sacrifício vem na frente, a provisão vem atrás. A provisão só veio porque Abraão sacrificou, e nós veremos um ano de provisão, porque nós temos sementes no altar, porque nós entregamos a nossa vida no altar, e Deus haverá de trazer provisão sobre a nossa vida.